Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. É com muita alegria que nós estaremos em mais um livro, em mais um desafio, meditando na palavra do Senhor. Agora o livro de 1 Samuel. Queridos, eu quero que você esteja bem atento, porque o livro de Samuel é um livro muito dinâmico. Tem muitas histórias com detalhes, então são 31 capítulos, mas 31 capítulos assim, recheados de histórias e detalhes. Nós vamos visualizar que ele fala basicamente de Samuel, de Saul e de Davi. Porém, são muitos acontecimentos em torno desses 31 capítulos, que você possa estar aí de coração aberto, para que você possa estar lendo e que o Espírito Santo possa estar ministrando ao coração de cada um de vocês essa etapa da palavra do Senhor tão maravilhosa que é o livro de Samuel. Eu tenho certeza que o Senhor será generoso conosco em mais esse livro, como tem sido nos outros, e vai falar conosco, abrir o nosso entendimento. Iremos crescer tanto em graça quanto em conhecimento do nosso Senhor, e que Ele possa abençoar cada um de vocês. Amém? Hoje vamos meditar no capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1, ele se restringe a falar sobre os pais de Samuel. Ele fala sobre Eucana, ele fala sobre Ana e fala sobre Penina. Então Eucana, ele era casado tanto com Ana como também com Penina. Aqui narra que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E nós vemos aqui a ênfase que Eucana ele tinha um amor muito grande por Ana. E aqui começa a narrar que eles subiram a Siló para que eles viessem ali sacrificar, adorar ao Senhor, como faziam todos os anos. E também nos narra que Eli era o sacerdote e também os seus dois filhos, que eram Ofni e Finéias. Então são os nomes que nos são dados aqui no capítulo 1. E quando eles subiam para poder sacrificar ao Senhor, oferecer ali as ofertas ao Senhor uma vez ao ano, nós vemos que Ana ela era censurada por Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não. E ela ficava muito triste, isso amargurava muito o coração de Ana, o fato dela não poder ter filhos e ainda sofrer essa censura aí da outra mulher do seu esposo, que era Penina. Então toda vez que eles subiam era um desgaste ter que ouvir essa censura dela. E nós vemos que Eucana, com tudo isso, demonstrava o seu amor. Quando ele via Ana, no versículo 8, mostra que quando ele via ela chorando e não comendo, e muito triste, ele ficava ali falando para ela: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então ele tinha um amor, ele não queria ver que Ana passasse por aquele sofrimento, mas era inevitável, porque o coração de Ana era muito entristecido por não poder dar à luz. E ela foi ali orar. Ela pegou a porção dela que ela deveria comer, mas como ela não conseguia comer por tanta tristeza que se manifestava nesse tempo, ela foi orar, passou por Eli, e quando ela orava ao Senhor, ela estava ali numa oração, mas aquela oração que vem da alma, aquela oração da amargura de não poder ter filhos, de estar passando aquela censura, e mais um ano estavam ali, mais um ano ela sem ter filho nos braços, e ela se derramou diante do Senhor. Se derramou de uma forma tão profunda, que aqui nós vemos que a boca dela mexia, porém não saía palavras, porque ela estava ali bem derramada diante do Senhor, e ela fazia uma oração: olha, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. Ela estava ali tão disposta a alcançar ao Senhor com a sua oração, que ela já estava dizendo: se o Senhor me der, eu te devolvo, eu quero apenas que o Senhor me abençoe com o filho. E neste momento que ela está orando, nós vemos que o profeta, que o sacerdote Eli, ele olha e ele pensa que ela estivesse embriagada, porque ela mexia os lábios, porém ela não saía nenhuma palavra. E agora Ana, que já era censurada pela outra mulher do seu esposo, que não tinha filhos, que tinha aquela amargura no coração, agora até mesmo o sacerdote chega até ela pensando que ela era uma mulher vulgar, uma mulher que se embriagava, que fazia uso de bebida para se embriagar. Ele chega e agora também o sacerdote vai lá e censura ela.
por que que ela não abandona o vinho, por que que ela não abandona essa vida de embriaguez, e ela fala, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui justamente me derramando diante do Senhor, porque eu tenho muita amargura no meu coração, então eu estou aqui aos pés do Senhor, clamando a Ele. E neste momento, nós vemos que Eli, no versículo 18, 17, ele fala para ela assim, ó, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E no versículo 18 nós vemos que ela se alegra com isso. Essa palavra do sacerdote, vindo de encontro àquilo que ela havia pedido em oração, fez com que ela se recobrasse o ânimo. Então ela foi ali, ela comeu e ela bebeu, e ela já não estava mais com aquela tristeza em seu coração. E eles voltaram ali para Ramá, que é onde eles residiam, e aqui no versículo 20 diz, final do versículo 19, diz que o Senhor se lembrou de Ana, e no versículo 20 diz que ela engravidou, e no devido tempo ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, que dizia assim, eu o pedi ao Senhor. Então nós vemos que o começo, aqui a primeira parte do capítulo 1, nós vemos a descrição de quem era Ana, a outra mulher do seu esposo, o sacerdote e os seus 2 filhos, a oração contristada ali de Ana e a resposta do Senhor concedendo a ela um filho, e aqui nasce Samuel, o juiz, o profeta, que marcou tanto ali a história do Velho Testamento, um grande homem de Deus. E no versículo 21 ao 27, onde fechamos o capítulo 1, nos narra aqui que no próximo ano, quando Eucana, o seu esposo de Ana, foi subir para sacrificar o sacrifício anual, para cumprir ali os votos que ele tinha, Ana não foi com ele, porque ela falou, eu preciso desmamar o menino, e assim que desmamar eu vou levá-lo e vou pagar o meu voto, vou apresentá-lo ao Senhor ali, vou apresentar ao sacerdote para que ele venha morar ali para sempre. Então ela passa aquele tempo, e assim que ela desmamou o menino, que ele passou o tempo de desmame, ela pegou junto ali com o menino, pegou um novilho de 3 anos, pegou ali aquela quantia de farinha, pegou aquela quantia de vinho para oferecer, conforme a lei ordenava, para oferecer ao Senhor, e ela foi lá, sacrificou ali ao Senhor e levou o menino para Eli. E falou para Eli no versículo 26, nós vemos que no versículo 26, 27 e 28, ela relembra Eli daquele momento, falou, olha, vive o Senhor, eu sou aquela mulher que estava, né? E testemunha diante do sacerdote Eli quem ela era, o que ela estava orando aquele dia, e o resultado da oração, a vitória que ela recebeu do Senhor na oração, era o menino que ela estava agora pagando esse voto e trazendo para que ele servisse ao Senhor e morasse ali com Eli por toda a sua vida. E ela adorou ali o Senhor contando este testemunho. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos aqui a oração de Ana em algumas versões, em outras versões escrito o Cântico de Ana, e eu prefiro essa versão que diz o Cântico de Ana. Aqui nós vemos esse cântico que ela direcionou ao Senhor, e todos os versos que tem, que seria do 1 ao 11, nós vemos do 1 ao 10, né? Ele conclui no 11º, mas do 1 ao 10, que seria essa canção de Ana, você vê ela exaltando ao Senhor. Em todos os versos nós vemos que, embora ela descreve várias situações, mas todas elas está descrito nessa canção o quanto o Senhor é soberano sobre tudo. Ela faz um contraponto daquele que se opõe a Deus e daquele que ama a Deus. Ela põe que Deus está sob o controle dele. Tudo que acontece debaixo do céu, sobre a terra, ela pega diversas situações humanas e eleva o nome do Senhor sobre tudo. E eu quero deixar em destaque aqui o versículo 8, que ela diz assim, levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre, ele o faz assentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre eles estabeleceu o mundo. Então ela estabelece com essas palavras o quanto ela entende que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E no versículo 11, dessa primeira etapa do capítulo 2, diz que ao fim
ao findar dessa canção, dessa adoração ao Senhor, ao findar dela ter deixado ali Samuel com Eli, e agora a responsabilidade sobre Samuel estaria sobre Eli, o sacerdote, eles voltam ali para Ramá em sua casa. Nesta segunda parte do capítulo 2, que vai do versículo 12 ao versículo 26, retrata na maior parte aqui sobre a maldade dos filhos de Eli. Então ele vem narrando tudo que os filhos de Eli faziam. Eles estavam ali usurpando, roubando da oferta. Eles não respeitavam, não honravam a oferta que era trazida ao Senhor. Então eles estavam ali, havia na lei a permissão da parte que deveria ficar com eles, porém eles estavam mudando essa ordem. Eles pegavam antes de queimar ao Senhor, antes de ser oferecido ao Senhor, eles pegavam o melhor da carne para eles. Isso era só parte do erro que eles estavam cometendo. Era terrível a falta de respeito que eles estavam tendo com as coisas do Senhor. No versículo 7 diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Porém, no versículo 18 diz que, contudo, Samuel, ainda menino, ele ministrava perante ao Senhor, vestindo a túnica de linho. E tua mãe sempre trazia, no versículo 19, diz que todos os anos Ana trazia uma túnica nova, maior. O menino estava crescendo, né? Então todo ano tinha um presente de sua mãe, e ele colocava aquela túnica, e a túnica que ele estava diante do Senhor ali ministrando. No versículo 20, traz aqui que ele abençoava Eucana e Ana com as seguintes palavras: olha, Senhor, dê a eles, a essa mulher, filhos no lugar daquele que ela pediu e dedicou ao Senhor. Então ele abençoava ali a vida de Ana e Eucana pela atitude que Ana teve de pedir e entregar ao Senhor quando recebeu. Então aqui narra que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então ela ofertou um ao Senhor e ganhou mais 5. E nós vemos que Eli, no versículo 22, ele chega até os seus filhos porque ficou sabendo de toda a perversidade. Além de negligenciar a oferta, eles ainda se deitavam. Aqui no versículo 22 diz que, na parte B, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então eles assim perverteram tudo, e Eli vai repreendê-los, porém eles não aceitam a repreensão que Eli trouxe a eles. E no versículo 25, ao fim aqui na parte B, lá no finalzinho, diz que eles não deram atenção à repreensão de Eli, o seu pai. E aqui justifica, dizendo que porque o Senhor queria exterminá-los. Em algumas versões queria matá-los. Então eles não fizeram caso ali daquela repreensão que Eli estava trazendo a ele diante de todos os erros apresentados ali por Eli. E no versículo 26, dessa segunda parte do capítulo 2, termina dizendo assim: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Agora, na última parte do capítulo 2, que vai do versículo 27 até o versículo 36, nós vemos um profeta que chega até Eli, e aqui não diz o nome desse profeta, mas ele veio até Eli e traz a memória para Eli ali o que ocorreu desde quando lá no Egito o antepassado de Eli foi chamado para que ele fosse sacerdote e ele viesse subir ao altar e queimar incenso e usar o colete sacerdotal ali na presença do Senhor. E fala que ele estabeleceu ali que seria para sempre, haveria herdeiros para que ficasse ali no sacerdócio. Porém, devido à postura, o profeta traz aqui que devido à postura de Eli diante de todos os erros que os filhos dele haviam cometido, e a postura dele não foi a correta, deixando chegar ao ponto que chegou, o profeta traz para ele que não haveria nenhum idoso na família de Eli. Ele estava dizendo que todos morreriam em seu vigor de vida. Nenhum deles mais alcançaria um fim da vida ali em paz por todo o pecado que eles cometeram. E ainda o Senhor fala para ele que levantaria uma nova família, um novo sacerdote que seria fiel, que seria segundo o coração de Deus, no sentido assim, amaria o Senhor
e serviria ao Senhor de verdade, não faria como Eli e os seus filhos estavam fazendo diante do Senhor. Então traz todo esse juízo para Eli, traz para ele todos os acontecimentos. Diz ainda que os 2 filhos dele, que é os que estavam fazendo a bagunça total, que era Ofni e Finéias, seria um sinal para Eli que os 2 morreriam no mesmo dia. Eli entenderia o sinal que o Senhor estava trazendo e que daria esse novo sacerdócio, e que se sobrasse alguém da família de Eli, eles assim mendigaria o pão diante desse novo sacerdote que assumiria ali junto para oferecer diante do altar do Senhor, e que eles ficariam ali mendigando, ver se conseguia alguma coisa para matar a sua fome. Então vem todo esse juízo agora sobre Eli, e é um juízo que não dava margem para mudança, era um juízo já consumado do que aconteceria. Estava apenas informando Eli que as atitudes dele como pai, e não ter colocado um freio, não ter ali trazido para os seus filhos a forma correta de servir ao Senhor, e deixou as coisas chegar ao ponto que chegou, então não haveria mais retorno, já estava decretado pelo Senhor, e o profeta trouxe isso ao sacerdote. Aqui nós finalizamos o capítulo 2. No capítulo 3, que vai do versículo 1 ao versículo 21, nós vemos aqui falando sobre o chamado de Samuel. No versículo 1 inicia dizendo que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Devido à forma e à postura de Eli e dos seus filhos, então não tinha palavra do Senhor, e as visões eram bem difíceis de acontecer, porque eles haviam se distanciado do Senhor. E nós vemos, pular um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto no chamado de Samuel, nós vemos ali no versículo 13, que diz assim: pois eu lhes disse que julgaria, o Senhor estava falando, que julgaria a família de Eli para sempre por causa dos pecados dos seus filhos. E aqui tem uma declaração que diz assim: do qual Eli tinha consciência. Então aqui o Senhor fala que Eli tinha consciência dos pecados dos seus filhos. E seus filhos se fizeram desprezíveis, e Eli não os puniu. Então nós vemos que as visões eram quase não tinham, e o Senhor raramente falava, e esse juízo estava vindo sobre Eli porque ele tinha consciência de tudo que ocorria e não tomou nenhuma providência e nem puniu os seus filhos para que ele viesse cortar esse mal. Então agora voltando sobre o chamado de Samuel, aqui chegamos naquela parte tão conhecida que dizia assim que Samuel foi dormir e de repente ele ouviu uma voz chamando Samuel, Samuel, e ele foi até Eli, e se apresentou a Eli, falou: o senhor me chamou? Ele falou: não chamei. E aconteceu uma segunda vez, antes de acontecer a terceira vez, aqui no versículo 7 diz assim que Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então Samuel estava agora, depois de alguns anos vivendo ali com Eli, ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ele não havia assim esse contato pessoal com o Senhor. Então por 3 vezes que ele foi chamado, ele correu até Eli porque ele pensava que Eli o chamava. E aí foi onde Eli reconheceu que quem chamava Samuel era o Senhor, e ele instruiu: olha, quando essa voz chamar, você vai lá e fala que o teu servo ouve. Isso está no versículo 8, no final do versículo 8, início do versículo 9. Então, no versículo 10, quando foi chamado novamente, Samuel responde: fala, pois o teu servo está ouvindo. E foi neste momento que o Senhor se revelou a Samuel, a partir do versículo 11, e ele vai e traz tudo aquilo que o profeta havia falado no final do capítulo 2, ele traz agora para Samuel o que faria com Eli e sua família. E foi uma palavra pesada de juízo já contra aquele que havia criado ali Samuel. Acredito que não foi fácil para ele ouvir uma palavra dessa. A primeira vez que ele ouve a voz do Senhor, o Senhor vem e declara a ele o juízo que traria sobre Eli e seus filhos, sobre toda a casa de Eli, que era ali o líder, que era a pessoa que criou ali, que educou. E quando pela manhã, aqui fala que ele ficou com medo de falar, Ele ficou preocupado em dizer aquilo
que o Senhor havia falado para ele. E ele ficou no versículo 15, finalzinho, fala que ele teve medo de contar a visão a Eli, mas Eli, sabendo que o Senhor havia chamado, Eli, curioso, foi lá e falou: olha, me conta tudo que o Senhor te disse e não me esconda nada. Se você esconder, que você seja castigado por Deus se você me esconder alguma coisa. E ali Samuel declarou, no versículo 18, declarou ali a Eli tudo o que o Senhor havia falado, toda a sentença que ele trouxe agora, confirmando o que o outro profeta havia dito. E no final do versículo 18, ele fala para ele assim: ele é o Senhor, ele é o soberano, e que ele faça o que parecer melhor a ele. E no versículo 19, 20 e 21, finaliza o capítulo 3 falando sobre Samuel. Ele crescia, né? Aqui fala que ele crescia e a palavra do Senhor ia aumentando, ele ia tendo mais esse contato com o Senhor, todas as palavras, tudo aquilo que ele profetizava se cumpria. Então ele passou ali em todo Israel, aqui fala de Dan até Berseba, todos reconheciam Samuel e era confirmado através de toda a conduta e tudo aquilo que Deus falava e cumpria. Ele foi confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou ali aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de suas palavras. E a palavra de Samuel espalhou por todo Israel. Então no capítulo 3 finaliza o testemunho aqui de como Samuel crescia e como ele estava sendo usado por Deus, ao ponto das pessoas de Israel inteiro, de toda uma nação, reconhecer que ele era um grande profeta do Senhor. Querido, nós finalizamos o primeiro dia e vamos deixar aqui a meditação daquilo que Ana fez. A nobreza que Ana teve, ela precisava, ela queria um filho, aquilo significava mais do que tudo para ela, mas nós vemos o quanto ela queria ter o filho, mas o quanto ela não quis, naquele momento, fazer um pedido que fosse somente a ela. Quando nós conhecemos a história adiante, quem foi Samuel, e nós vamos ver no desenrolar do livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, aqui, principalmente no 1º Samuel, quão importante foi esse filho de Ana. Então, quando ela pediu um filho ao Senhor e com o coração assim bem voluntário, ela decidiu oferecer, colocar Samuel para ser um nazireu ali, para que não viesse cortar o seu cabelo, sua barba, e ele viesse servir ao Senhor, viesse estar no templo. Agora, imagine uma mulher que queria ter filhos, que queria ser mãe, por toda a cultura, o momento, tudo que ela vivia, era importante ter um filho, e agora ela fala: se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu não vou criar esse filho, aquilo que eu tanto quero, que eu tanto preciso, o Senhor me dando, eu devolvo. Quando a gente conhece a história, nós vemos que quem se tornou Samuel, mas naquele momento, ela nem sabia qual seria o filho que ela receberia, ela não teria como ela saber da história de quem foi Samuel, e a importância de quando nós nos doamos ao Senhor. A atitude dela, ela pediu um filho e Deus deu a um profeta, deu um juiz. Foi o homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, inclusive Davi, que a linhagem de Davi está o nosso Senhor Jesus. Então ela pediu somente um filho, e o fato dela oferecer tudo que ela receberia do Senhor, de antemão ela oferecer ao Senhor, ela recebeu muito mais do que um filho. Então, que você possa ter um coração voluntário, deliberado ao Senhor, que você tenha um coração apegado nas coisas do Senhor, porque você não sabe o desenrolar daquilo que você ousa servir ao Senhor, daquilo que você ousa apresentar ao Senhor, seja uma oferta, seja um voto que você faz ao Senhor de ter que renegar tantas coisas na vida para que você venha servi-lo, de você renunciar tantas coisas para que você possa servir ao Senhor da melhor forma. Aquilo que você decide oferecer ao Senhor, mesmo que pareça que vá te fazer falta ou que aquilo seja difícil, mas quando o seu coração é do Senhor e você decide servi-lo com tudo que tens, com tudo que você possui, quando você entende que os dons e talentos que Ele te deu foi para que você venha servi-lo, isso é algo voluntário no seu coração pelo amor e a devoção que você tem ao Senhor. Você não consegue ter noção daquilo como isso reverbera no reino, como isso reverbera na vida das pessoas, como Israel foi abençoado por Samuel, porque uma mulher ousou falar: se o Senhor me der, eu te devolvo.
e que essa palavra possa ecoar no seu coração neste domingo, que o Senhor continue falando com você. Tenha um domingo abençoado. Estaremos amanhã com o segundo dia de meditação, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.